Oi, pessoal, bem-vindos ao Stardate Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Aqui a gente vai falar de astrologia, relacionamentos, tarô e muito mais do mundo místico para você aqui no Stardate Podcast. Eu sou o Ed Ramponi e junto com o Ariel nós vamos entrevistar figuras incríveis e vamos te ajudar a desvendar a sua vida amorosa. Oi, pessoal, muito prazer. Sou a Ariel. E o nosso encontro de hoje é com ele, Jean da Signofobia. Minha especialidade é tirar a virgindade de pessoas, de situações, de lugares. E aqui estou eu para poder desbravar mais uma tarefa com o Stardate. Ai, que delícia. Então, Jean, conta pra gente, relacionamentos e astrologia. O que a gente precisa saber para conseguir mais compatibilidade e criar aquelas conexões mais intensas? Na astrologia, a gente tem a oportunidade de conhecer, de desbravar, de saber do outro, saber da gente. Só que para começar certo, a gente tem que começar olhando para a gente. Se você não melhora o seu relacionamento com você, se você não é feliz com você não vai ser feliz com ninguém. Então, tem muita gente que procura astrologia hoje para poder saber sobre o outro. E o descontrole, o desequilíbrio na relação começa aí. Porque as pessoas começam a querer impressionar demais o outro e esquecem do próprio prazer. Então, a primeira regra é quebrar essa ideia de que você vai usar a astrologia para poder efetivar suas relações. Você precisa, antes de tudo, se relacionar melhor com você. Depois, a astrologia ela não deixa faltar argumentos e recursos para a gente poder conhecer mais o nosso pedacinho de estresse. Tanto que tem uma coisa que o Jean sempre fala que eu acho incrível, que ele fala assim, que o mapa astral é nosso manual de instruções. E eu tomei isso como regra. Eu falo, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É realmente o nosso manual de instruções. Astrologia é sobre autoconhecimento, então. E aí, a gente pode usar o mapa, ou a astrologia, como um guia para essas Começa conexões. por aí. É um mapa, né? O mapa ele vai levar a gente a algum lugar. Quando a gente olha para o nosso mapa, a gente tem a oportunidade de chegar no topo do mundo da gente para depois compartilhar com o outro. Se você quiser arrumar alguém para poder chegar no topo do mundo com você, depende da compatibilidade do mapa de cada um. Porque tem situações em que você precisa primeiro investir em você. E tem histórias e tem pessoas que a gente pode começar a construir juntos. Então depende de cada casal. A autenticidade da relação ela deve ser priorizada. Perfeito. E vamos lá, então. O que para quem não entende nada de astrologia, qual é o conceito número 1 que essa pessoa precisa... Esquecer o signo solar. Porque todo mundo olha para o signo solar. Todo mundo acha que a astrologia é só sobre... Realmente, por exemplo, eu sou de Touro, então acha que é só esse signo que define tudo. Pra você entender a diferença, o seu mapa solar, o seu mapa astral é você indo no médico para poder fazer uma consulta com o médico. O seu signo solar é você procurando no Google sintomas da dor que você tem para saber o que está acontecendo. Então é uma coisa muito rasa. Fala muito sobre a gente, é muito importante pra gente, mas vai muito além disso. E então, o signo solar nos relacionamentos, ele... Eu considero um dos mais importantes de observar. Por quê? O signo solar, ele representa a vitalidade pra gente. Onde que a gente encontra o sentimento de vida. E às vezes você começa a conhecer um presente de Deus e ele não é lá aquela coisa mais incrível e você critica muito o signo solar dessa pessoa. Você critica que o canceriano é chorão, você critica que o virginiano é crítico. Só que não é? Mas aí se a gente critica esse ponto, a gente acaba tirando a vitalidade da pessoa. Verdade. O signo solar é o sentimento de vida da pessoa no individual. Se você critica a pessoa por ser como ela é como se não tivesse um lugar para ela junto com você. Então, o signo solar, para a gente poder medir dentro da combinação astrológica, é aquilo que mantém o sentimento de vida da pessoa dentro da relação com a gente. Se você priva a pessoa de ser o signo solar dela, ela não tem vida com você. Automaticamente, ela começa a querer enfeitar a sua testa. Não tem outra saída. Nossa, faz todo sentido, né? Porque sol, vitalidade, é aquilo, né? E tirando o sol, o que a gente vê na sequência aí? O que é... Na sequência, a gente tem uma ordem a seguir, mas tem que observar todos os pontos do mapa. Não tem como você querer conhecer uma relação, conhecer uma pessoa, se conhecer olhando só alguns pontos determinados. Para os relacionamentos, temos os pontos principais. Vai dar a ordem de cada um. Eu começo pelos temas mais polêmicos, porque relação para mim é polêmica. Eu não procuro relação para água com açúcar. Então, é a autenticidade. Cada pessoa tem o seu interesse, né? Então, eu começaria pela Lilith, pela casa 5, porque o que eu quero da relação é prazer. O que é a Lilith? A Lilith são fetiches ocultos nossos que a gente tem como tabu e travas que a gente não consegue se permitir. E aí você vai aprofundando. Mas o tradicional, as pessoas que gostam de bancar a santinha como os cancerianos e outros do mesmo time, eles gostam de olhar Vênus primeiramente, né, que é o equilíbrio da relação, o equilíbrio da partilha.
a Lua, que é a nutrição. A Lua e Vênus, tem muita gente que confunde os dois, mas eles são bem diferentes. Quando você vai sair com uma pessoa, Vênus é você se arrumando para poder sair com aquela pessoa. E a Lua é o que você vai comer com aquela pessoa quando você está saindo com ela. No fim, o prato principal é a gente, né? Mas tem que decorar e manter um romancezinho ali oculto. Então, a Lua ela fala sobre nutrição e Vênus fala sobre estética, aparência. Eu ouvi dizer que, né, eu ouvi dizer porque você é o especialista, mas Vênus é sobre... É o planeta que a gente tem que encontrar compatibilidade para a gente falar de relacionamentos a longo termo, ou não é só a Vênus? Inicialmente, Vênus fala sobre atração. Atração. O signo que você tem Vênus é o padrão que você tem mais tesão, mais fetiche. Então, vamos supor que você quer conquistar alguém. Você olha para o signo solar dessa pessoa e pensa, eu quero conquistar aquela pessoa porque ela tem o Sol em Touro. Mas ela tem o Vênus em Áries. Uma pessoa que tem o Vênus em Áries ama a gente cigana, a gente louca, a gente indomável, não ama a segurança do Touro. Então, a gente tem que lembrar de olhar mais para o Vênus do que para o Sol para poder impressionar a pessoa. Porque Vênus é aquilo que representa a atração da pessoa, que atrai a pessoa. Para dar um presente, por exemplo, o signo solar ele não se cativa com o presente. Quando você presenteia uma pessoa olhando para o Vênus dela, aí você consegue tocar a pessoa lá no fundo. Porque parece que você leu a pessoa, que você percebeu a pessoa. Vênus é atração. Primeiro ponto de Vênus é atração. Depois Vênus fala sobre equilíbrio. Porque Vênus ele quer pegar uma relação onde os dois vão trocar entre eles. Porque a relação não tem como só um ter lucro e só o outro trabalhar. E os dois vão precisar trocar. E aí o Vênus começa a mostrar o padrão de relacionamento da pessoa. Como que a pessoa se relaciona. Como ela encontra prazer na troca com o outro. Mas inicialmente Vênus é estética. Se você olhar para o Vênus de uma pessoa e ver que ela tem um Vênus que é bem diferente do seu, é bobeira você ficar insistindo com a pessoa. Porque realmente ela não vai ver brilho em você. Se você quiser mostrar um lado seu que não é compatível de jeito nenhum com a Vênus, pode ter um sexo casual, pode ter uma amizade, mas se o signo do Vênus da pessoa e a casa onde a pessoa tem o Vênus não é compatível com o que você tem para poder oferecer, é porque não é aquela troca que a pessoa quer ter. Isso faz de você uma pessoa ruim? Não. Só faz de você uma pessoa que não está dentro da mira daquela pessoa. Então a gente tem que pegar o resto de dignidade que a gente tem e procurar alguém que se conecte com a gente. Então, para eu conquistar alguém, para eu, chegar do jeito certo, eu vou lá, vejo a Vênus, aí dou uma olhadinha, vai gostar disso, esse Nosso tipo cartão de visita é o ascendente. A gente Cartão controla. de visita é o ascendente. A gente controla o Vênus depois de um tempo. Mas você acabou de conhecer, a pessoa não está vendo você, ela está vendo só seu ascendente. Nossa. Então, E para quem tem o signo solar e ascendente no mesmo signo, o que isso implica? Tipo, tem duas possibilidades. Aham. Se o seu Sol ele estiver dentro da casa 1, isso mostra mais autoridade. Mas seu Sol ele pode estar quase passando para a casa 2. Depende da situação. O seu Sol, como eu estou vendo aqui no seu mapa, ele está dentro da casa 1. Mas se a gente tivesse esse Sol no final da casa 1 já em conjunção com a casa 2, você não teria toda essa autoridade no início. Entendi. Então você passa uma imagem sua mais crua de cara. É como se não tivesse tanto filtro, é uma imagem mais direta. Mas quando o ascendente e o signo solar da pessoa é muito diferente, você acha que está sendo visto de um jeito, mas a pessoa está vendo você só como seu ascendente. O ascendente é a primeira imagem que você passa. Inclusive, o ascendente é o que mantém o fogo da paixão vivo depois de um tempo. Vamos supor que você conhece uma pessoa que tem um ascendente bem diferente do sol dela. Aham. Depois, no convívio, essa pessoa ela vai perdendo os traços do ascendente dela. Não tem mais aquela química lá do primeiro dia que acendeu o fogo no rabo da pessoa. E começa a ficar um pouco mais fraco, mais morno. Então, ficar conectado com o seu signo de ascendente dentro da relação faz com que a relação sempre mantenha essa vitalidade lá do primeiro dia. Porque o ascendente, ele marca a casa 1. E a casa 1, ela representa os inícios da gente. Toda vez que você traz as características do seu signo ascendente, você leva a pessoa para uma viagem de volta lá para o dia que ela te conheceu. Então, ela volta a te olhar de novo com aquele olhar mais caloroso. Nossa, então eu consigo enganar bem, né? Porque eu tenho Sol em Aquário e o meu ascendente é em Leão. O oposto. Inclusive, o oposto é uma coisa que a gente vai ter que falar mais tarde. Sim, sim. Entendi. E já que você tá com o mapa do Ed aí, ele é taurino, né? Qual que é o ascendente dele? Ele é taurino de ascendente no 6º grau de touro com o sol dentro da casa 1. Ele é um taurino bem Nutella, com esse sol na casa 1. Por que Nutella? O sol na casa... A casa 1 é uma casa Eu diria que eu sou raiz, touro raiz, não é eu? O touro raiz é a sua forma de enxergar, né? Nutella. Mas, na prática, se a gente for juntar aqui umas 3 pessoas que passaram por você, vai ter ali um Ed bem ariano.
No convívio, as pessoas experimentam um Ed muito ariano. Olha, então você também engana bem, né? Eu engano bem, com certeza. Até porque, com essa lua dentro da casa 4, ele foi o filhinho da mamãe até uma certa idade, né? Então, é difícil contrariar ele. Olha só, descobrindo os segredos do Ed. Conta mais. Isso você tem que me explicar direitinho. Eu conheço meu mapa astral, mas eu não conheço todos os planetas. Eu fiquei muito intrigado com a Lilith, que você falou agora há pouco, né, no começo, sobre fetiches ocultos. A Lilith, ela tem diversos assuntos que a gente tem que aprofundar nela. O primeiro de todos, para mim, que é o que eu mais gosto, é o fetiche oculto. Porque esse fetiche oculto, a gente se condena e não se permite viver ele. É um fogo que a gente tem, que a gente mesmo abafa ele. É uma vontade muito grande da gente de conhecer, de viver, só que a gente pensa em todas aquelas coisas que privam a gente e acaba se rendendo à privação. A gente costuma ter essa restrição nessa área do sexo, onde a Lilith da gente está. E aí começa por aí, né? E aí quando você vai descobrindo esses fetiches e vivendo esse fetiche, a gente goza pela primeira vez na vida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de pessoas que nunca gozaram na vida. Já. E infelizmente é uma realidade. Muito triste. E quando a pessoa descobre a Lilith dela, ela começa a viver, ela começa a gozar. A vida começa a partir da Lilith. Por isso que é o primeiro ponto que eu observo. Muito interessante. E qual que é a Lilith do Ed? Qual que é a minha Lilith? O Ed, ele tem a Lilith nos Gêmeos. Ele é uma pessoa com a mente muito aberta, muito curiosa, gosta bastante de conhecimento, de curiosidade, de coisa mais aprofundada, de aprendizado, gosta de ensinar também. Tem situações que ele gosta de ensinar, tem situações que ele gosta de aprender, porque a Lilith dele está na casa 2. Então, ele tem já uma firmeza para poder passar primeiro. Ele gosta de ensinar primeiro para ser ensinado depois. Se a pessoa no sexo com Ed começa a querer ensinar primeiro, ele já não quer. Ele quer ensinar primeiro. Ele quer dar o start. Entendi, professor. Taurino é filho de Vênus, né? Taurino é filho de Vênus, já nasce isso com a eu sei. boca boa. E me fala uma coisa assim, e no geral, touro no amor? Touro no amor, ele se comporta de um jeito bem peculiar, né? Eu posso resumir para você em uma imagem. Por favor, como que seria? Imagens são melhores do que palavras. Touro no amor, ele adota uma outra identidade, né? Ai, meu Deus! Ele é bem persistente. Ele é visto como ciumento, como controlador, mas no fundo ele é persistente. Touro é a base, é o alicerce. Então, o touro, no começo do relacionamento, ele quer ser a base da outra pessoa. E é aí que ele se fode na maioria das vezes. Porque ele ajuda a outra pessoa a construir a história da outra pessoa e esquece dele em algumas situações. Continuando só um pouquinho em touro, a minha Lilith é em touro. E aí é assim também? A Lilith em touro, ela é bem ciumenta. Na relação, ela é bem ciumenta. Eu ciumenta. Ela é bem ciumenta. Mas o mais interessante dela é que ela tem uma demanda de tempo maior do que os outros signos no sexo. O touro, ele gosta de um ritmo mais lento. E embora a gente escute de algumas mulheres reclamações de que touro e escorpião, que são os dois que têm a fama de mais transantes de todo, serem homens miojo de vez em quando, porque 3 minutos já foi, o touro, ele quer da relação sexual uma coisa mais demorada. Claro. O touro tem uma ligação direta com os 5 sentidos, né? Porque ele é um signo sensorial. Sim. Então, se você vai transar com uma pessoa de touro, se você não ativa os 5 sentidos, para ela perdeu o tempo dela. Entendi. O sexo de verdade para uma Lilith em touro tem que explorar a fundo os 5 sentidos. Entendi. Lamber, cheirar, Ai, meu chupar, Deus. Não, tudo. então, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos falar sobre oposto complementar. O oposto complementar, quando a gente olha para ele na prática, ele não é visto como, nossa, se eu encontrar alguém que tem o sol no signo oposto do meu, vai ser a relação perfeita. Porque, exemplo, você acabou de citar touro e escorpião e, se não me engano, touro e escorpião é complementar oposto, não é? São opostos complementares. O nosso mapa, ele é da gente. A gente não pode começar uma combinação olhando no mapa do outro e o mapa da gente. A gente tem que começar primeiro entendendo o seu mapa, para só depois você tentar entender o mapa do outro também. E tem muita gente que acha que a relação perfeita seria com o oposto complementar. E quem convive com uma relação do oposto complementar, que é o Áries com a Libra, o Touro com o Escorpião, o Gêmeos com o Sagitário, o Capricórnio com o Câncer, o Virgem com o Peixes e o Leão com o Aquário, são signos que no convívio se irritam muito. Eles se complementam, mas eles se irritam bastante na convivência. O oposto complementar, ele é uma coisa nossa. Você olha no seu mapa para encontrar o que você tem de oposição, porque essas oposições são travas que você tem que usar o ponto de luz de um para iluminar o ponto do outro e você ir melhorando o seu equilíbrio interno.
Na relação, conviver com pessoas que têm o Sol no seu signo oposto complementar não faz com que a relação seja ideal, muito pelo contrário. Então, Foge essa história bastante. de eu sendo taurino e assim, eu quero encontrar alguém de escorpião, não significa nada. Um vai irritar muito o outro, por quê? Quando você convive com alguém que tem o Sol no seu signo oposto complementar, você vê todas as suas sombras, todos os seus fantasmas, todos os seus demônios na outra pessoa. Porque ela tem a luz que ilumina você, mas ela também tem a sombra que ofusca a sua luz. Então, essa convivência, ela não é 100% harmônica. Ela é complementar, como o próprio termo diz. Mas ela não é harmônica. Se você esperar por paz dentro de uma relação de oposto complementar, está vivendo a relação da forma errada. Entendi. É bom conviver com o oposto complementar? É. Porque a gente acaba iluminando muita coisa na gente. Mas tem que saber ter um filtro para não chupar a sombra também. E agora, né, relacionando, o pessoal fala muito de mestre astral. E isso aí também tem a ver? Como No que... sexo isso é ótimo. Ah, então Conta pra conta gente. mais. Todo mundo quer. Vamos lá. Porque ser cadela de uma pessoa na relação é foda, mas na cama é bom. Então, no sexo, o nosso mestre astral é muito bom essa relação. Então, como que a gente encontra um mestre astral? Você faz uma conta usando seus dedos mesmo, né? Para poder aprender a usar a mão depois em outros lugares também. O escravo astral, ele vem de uma analogia à sexta casa, que é uma casa de servidão, que é uma casa de escravatura, uma casa de servir o outro mesmo. Se você contar na sua mão o sexto signo depois do seu, você encontra o seu mestre astral. Vamos usar o Ed como exemplo, né? A gente tem o touro. Isso. O Ed é touro, então a gente vai contar o touro como 1. Depois vem o gêmeos, que é o 2. O câncer, que é o 3. O leão, que é o 4. E o virgem. Tá errada a conta. O Touro, o gêmeos, o câncer, leão e virgem. E não é 6? 6. Libra. Eu tô contando só numa mão. Aprendam Eu já a usar tô a mão de aprendendo a vocês. usar, tá vendo? Se você não souber usar a mão, usa a língua, tá? Só não Ai, pode meu ficar sem Deus. fazer nada. O sexto signo do Ed seria, então, o mestre astral dele. Que é, no caso, quando a gente pega essa comparação para poder fazer, o touro, ele é o mestre astral da Libra. Você é o mestre astral da Libra. A Libra, ela vai se render a você. A Libra, ela te admira de uma forma doentia até, na prática. O nosso escravo astral, ele tem uma admiração cega pela gente. E a gente acha isso bonito. Porque é bonito ver alguém admirando muita gente, gostando muito da gente. E uma pessoa de Libra, ela vai parecer encantada por você. E você vai romantizar muito isso porque parece que é uma relação que tá massa. Só que é massa para você, não é massa para outra pessoa. E quando ela começar a cobrar, vai ser tenso. Aí começa o descontrole. Isso que eu ia perguntar. E o oposto desse cenário? Por exemplo, Libra é o... Libra é o mestre de peixes. Tá. Os piscianos comem E na no mão caso, do por exemplo, eu sou Libra. touro. E qual signo que me escravizaria? Digamos Sagitário. Assim? Sagitário. Se a gente contar 6 do Sagitário para frente, vai dar no touro. Então, peraí que eu tenho uma coisa importante. Sagitarianos, aqui estamos com o Ed. Não, então me diga, na prática, como que isso funciona? Por exemplo, vai lá, agora eu conheço alguém de Sagitário. Como o Ed tem a Lilith nos gêmeos, tem dias que ele tá nessa vibe da cadela, que ele quer ser a cadela. Então, se ele tiver num dia, ele pode ir lá no Stardate procurar um sol sagitariano. Te dei, né? Olha lá. Vamos imaginar que o Ed acordou hoje na vibe Luísa Sonza. Para não usar Ok. outra palavra. Aí ele vai lá no Stardate e procura. Quem tem o sol em Sagitário aqui nas proximidades? Vai rolar. É o sol que a gente tem que procurar, que forma essa... Nesse caso, vai ser o Sol. Mas se você quiser, por exemplo, o seu Marte, que é o sexo, está em Leão. Leão, ele é domado pelo Peixes. Se naquele dia você quiser uma coisa mais suja, aí você procura um Marte em Peixes, porque naquele dia E um você vai negócio achar. mais fofinho. Aí você vai olhar para Vênus para olhar para a compatibilidade, né? Tá bom. Vênus gosta muito dos irmãos de polaridade e dos irmãos de elemento também. O seu Vênus, ele está em Áries. Então, o pessoal que tem o Vênus em Leão e o Vênus em Sagitário vai ter aquela vibe mais conectada com você. Tem mais recursos para poder render, tem uma chance maior de ter uma relação mais harmônica. Só que a gente tem que quebrar essa ilusão de que é harmônico e é paz. Se você entrar numa Nada vai ser relação, perfeito. numa combinação, falando que é trígono, que é favorável, que vai ser sempre perfeito, daqui a pouco a gente quebra o encanto. A gente tem que lembrar que relações são imperfeitas. Não existe relação perfeita. Quanto mais perfeita você quiser que uma relação seja, mais você vai tomar prejuízo depois e mais vai gastar dinheiro com psicólogo. Então, perfeição e relação são duas palavras que não cruzam.
Entendi. E que nem eu que sou aquário. Eu tenho quase tudo em aquário. Eu tenho Sol em aquário, Vênus em aquário. Então, no caso, seria... Qual que seria o meu mestre? Ou seria mestre de quem aí? O aquário, ele é domado pelo virgem. Porque o aquário, ele gosta muito... Viu, virginiano? Não, virgem não. Aquário gosta de uma postura mais pragmática. E virginiano, ele prefere fazer do que falar. Então... Na prática, o aquariano ele é bem rendido ao virgem. Mas o aquário ele sofre um pouco mais porque ele é mestre do câncer. Só que o câncer sempre tira tudo dele para poder colocar no do outro. Então, automaticamente, o aquário acaba sendo escravo do virgem e acaba sendo também refém desse jogo de câncer. Só se lasca, porque virgem e câncer, né? Ninguém merece. O câncer, ele acha bonito, poético a solidão do aquário. Ele olha para o aquário e pensa, nossa, como ele está sozinho, eu tenho que salvar ele daquela solidão. Só que o aquário não quer ser salvo, ele não quer ser entendido, ele só quer ficar na paz dele. Mas o câncer, ele veste essa roupa do super-herói e vai lá tentar salvar o câncer. O aquário, né? O câncer salva o aquário. Nossa, salva, né? Salva, né? Diz que salva. O mesmo que te dá o colete e te tira. E em termos gerais, por exemplo, se alguém quer filtrar química, por onde ela deve começar? E por química pode ser química sexual, mas também no sentido de se sentir, se enxergar no outro, aquela... Quando a gente tem aquela química que a gente não sabe explicar e que, para a maioria das pessoas, é o que todo mundo está buscando, eu acredito, ou espera encontrar uma química desse, que a gente conhece alguém, fica encantado, o beijo encaixa. A gente conseguiria, por exemplo, usar a astrologia para procurar essa química? Consegue, mas vamos imaginar 2 cenários. Imagina um cenário onde você ainda não conheceu ninguém. Você está sozinho, rodado, esperando ali, investindo em você. Aí você decidiu que vai começar a procurar alguém e se abrir para relacionamentos. Aí você pode procurar pessoas com um currículo de compatibilidade. Mas é bem difícil de achar 100% em cima do currículo de compatibilidade. O que acontece na grande maioria das vezes? A gente já conhece alguém. A gente já tem alguém. A gente já esbarrou com alguém. E aí você vai fazer a sua combinação e começa a ver um monte de coisa que é boa. Porque aí não dá para escolher, né? Você já conheceu, você não consegue controlar uma passada da outra pessoa. Nem a forma de reagir de cara, né? Por isso que é importante conhecer o mapa da outra pessoa. Porque às vezes você olha para alguns pontos na combinação que são muito favoráveis. E você vai ver na mesma combinação alguns pontos que são muito caóticos. Aí você já sabe que aquele ponto que está favorável, ele vai caminhar sozinho. É onde vocês vão colher. Mas tem aquele ponto que precisa de manutenção. Então a gente tem que ter essa consciência de olhar para a sinastria, para a comparação dos mapas, para entender como que a gente faz para poder dar certo. A pessoa certa para a gente, ela não existe. A pessoa que vai fazer dar certo junto com a gente, ela existe. Então a gente tem que ser bem realista na hora de resolver se abrir para relacionamento, para parar de tomar do jeito ruim, né? Porque existem 2 maneiras. Tem como você se fuder e tem como você fuder. Fuder é melhor do que se fuder. Por isso que é melhor saber como reagir às coisas. E aí tem todo um currículo, né? Sim. Se você procura, por exemplo, se relacionar com pessoas que têm o Sol em signos de uma polaridade diferente da sua, são pessoas que vão ter maneiras diferentes, estilos de vida diferentes. Isso não significa que eles não deem certo para uma relação. Eles dão certo para uma relação, mas cada um tem que se alinhar com o jeitinho do outro para poder ter esse Sol brilhando para os 2. Quando a gente olha para uma relação que a gente quer uma conexão mais profunda, a gente deve, claro, olhar Vênus e Lua, mas antes olhar o Mercúrio, porque o Mercúrio é a forma que a gente troca. Com palavras ou sem palavras. O Mercúrio ele vai mostrar se a comunicação vai fluir ou não. Um oposto complementar, como a gente estava comentando. Quando você tem o Mercúrio em um signo e a outra pessoa tem o Mercúrio no oposto complementar, vocês não se entendem. Cada um fala um idioma diferente. Então, é um ponto da comunicação que deve ser ajustado, um ponto da relação que tem que ser ajustado. Nossa, entendi. Porque pessoas com mercúrios opostos fala e não entendem a outra. Então, é um ponto que deve ser avaliado também. Eu já devo ter encontrado com vários mercúrios opostos por aí, com toda certeza. Seu Mercúrio, ele é Gêmeos. E o seu Mercúrio, para você ver o quanto que é importante conhecer mais de você para depois conhecer da relação. O seu Mercúrio, ele está em Gêmeos e Júpiter está em Sagitário. Seu Mercúrio tem uma oposição com o Júpiter dentro do seu mapa. Então, você tem uma maneira exagerada de reagir às coisas. Tem você um fala... já me falaram isso. Você fala exagerado, você coloca uma lente de multiplicação em cima das coisas. E, às vezes, essa postura, ela pode atrapalhar a comunicação com a outra pessoa.
Imagina uma relação onde só o Ed fala e a outra pessoa fica ali no cantinho, ouvindo. Ed, então você agora para. Sabe aquele negócio de para, respira, deixa eu analisar. Acho que o problema sou eu. Sim. E, Jean, assim, ó, eu acho que o pessoal deve estar meio curioso para entender aí dos signos, como que funciona, que nem você já falou antes, mas no amor, por exemplo, como que cada signo é ali, assim, só uma pitadinha de cada um, pra gente não ficar tão curioso assim. Quando a gente fala sobre signos no amor, a gente está olhando para o signo solar. O que o signo solar representa? A expressão da pessoa, a pessoa se posicionando. Então, saber sobre o sol da pessoa no amor é saber como que a pessoa está brilhando ou encontrando vitalidade dentro da relação. Aí vamos fazer um bate-volta rapidinho sobre todos eles. O Áries, por exemplo. Para o Áries é inegociável a independência dele. Ele quer estar dentro de uma relação onde ele sente que tem a mesma autonomia. Isso não quer dizer que ele é infiel, que ele não dá valor, que ele não valoriza a relação. Mas ele não quer uma relação que o eu dele seja privado. Ele não quer ser o namorado da outra pessoa. Ele não quer estar com a outra pessoa. Ele quer continuar sendo ele, compartilhando com a outra pessoa. Se você priva o Áries da independência dele, automaticamente ele não sente vida na relação. Nossa. O Touro, ele quer pessoas que construam algo junto com ele. O Touro, ele tem todo esse lado sensorial, tem todo esse lado do fogo que é maior, do sexo, mas ele quer relações mais construtivas. Ele não quer uma relação só por porque ter. tem que durar, sim. Tem que durar e tem que, como você perguntou, construir algo, né? O Touro, ele gosta de dar manutenção. E ele gosta de pessoas que, assim como ele, queiram dar a mesma manutenção. E aí, se você chega ali para o Touro e começa a taxar essa manutenção, esse cuidado que ele tem como perseguição, como controle, isso deixa o Touro bastante frustrado, porque não é essa imagem que ele quer passar. O Gêmeos, ele quer diferença. Ele quer alguém que seja completamente diferente dele. Ele se vê como uma criança num parquinho com álbum de figurinhas, com outro coleguinha com outro álbum de figurinhas, trocando figurinhas. Não, e assim, Gêmeos eu não sei, né? Mas Gêmeos é super... O pessoal tem uma aversão a Gêmeos, né? Eu fico com uma dó dos geminianos. Dos 3 signos que mais sofrem preconceito, o Gêmeos está lá no topo. E os outros 2, quais são? Vem o Áries e o Escorpião. Os 2 filhos de Marte, que são os de gênio mais fortes, tá né? Vendo? O Gêmeos na relação, ele tem um lado que é muito bom, que as pessoas geralmente não costumam dizer. Ele parece ter 42 personalidades. Mas o Gêmeos, quando ele entra na vida da gente, ele expõe pra gente, através do sol dele, essas nossas outras possibilidades também. O Gêmeos mostra pra gente que a gente pode ser além daquilo que a gente já é. E pessoas acomodadas se incomodam muito com o Gêmeos. O Gêmeos chega na vida da pessoa e sempre chacoalha tudo, sempre muito bagunça dinâmico. tudo. O Gêmeos, ele traz um movimento que a pessoa precisa, mas às vezes a pessoa não quer. E aí a pessoa tem esse preconceito todo com o Gêmeos. O Gêmeos sofre bastante preconceito porque ele traz movimento. Se a pessoa não está preparada para emoções profundas, ela deve evitar o geminiano e o canceriano. Mas o Gêmeos, ele vem para poder trazer movimento. O movimento que você não pediu, o Gêmeos traz para a sua vida. O Câncer, ele gosta de ter essa troca na nutrição. Ele gosta de cuidar, de ser a mamãe, embora no sexo ele odeie papai e mamãe, mas ele ama ter essa postura paternal ou maternal com a outra pessoa. Ele quer cuidar, ele quer ser presente, ele quer ser participativo. E se você olha para a pessoa de Câncer e fala, nossa, que saco, você está muito em cima, está marcando muito. Câncer vê verdade no amor assim, participando, fazendo parte, estando junto, compartilhando as coisas. O Câncer, ele não vê muita paz nesse negócio da individualidade. E aí, lembrando que ele é o escravo do aquário, né? A gente vê o porquê que ele sofre um pouco com os aquarianos. Porque o aquário, ele preza muito por essa liberdade dele. Ele não quer ter esse grude todo. Digamos, né? Mas tem um truque sobre Câncer. A gente sempre pede para as pessoas não romantizarem o doce do Câncer. Ah, é? Porque Câncer tem toda essa postura adocicada, essa postura angelical, essa postura de que jamais teria coragem de fazer algumas coisas. Mas faz. O negócio é porque o Câncer faz e joga... mascarando o Câncer. O Câncer joga a culpa pra cima do outro, né? Eu tô achando que essa máscara ali tinha que ser pra Câncer. Eu uso a dos Jogos Mortais pra Câncer. Perfeito. Porque é uma coisa mais profunda. Nossa, chega na bicicletinha, né? Bem fofinho. O Touro, ele é mais perseguidor, tipo Jason. Jason, ele tá todo momento lá, você tá fugindo, ele tá atrás de você. Porque ele tá te perseguindo, ele acredita na construção que os dois não viveram. Tanto que o Touro sofre muito com o término de relacionamento, justamente porque ele tinha objetivos com a outra pessoa. E se a outra pessoa foi embora antes de construir os objetivos, aí o Touro leva mais tempo para poder superar. É tipo uma novela mexicana, né, Ed? Tô entendendo que é isso, né? Tipo... Tá mais pra comédia romântica dos anos 2000. O interessante é saber que no gancho final pro filme tem sexo. Aí já salva um pouco do drama todo que teve no desenvolver do filme.
Seguindo do câncer para o leão ele quer ser visto. Se o leão não se sente visto, ele não se sente pertencente. O leão ele tem uma conexão eterna com a criança interna dele. Começou a se relacionar com a pessoa de câncer, você entrou numa vibe Peter Pan com a pessoa. Tem que saber seguir esse ritmo com a pessoa. Se a pessoa de leão não vê que você olha para ela, que você escuta ela, ela também não se sente pertencente à relação com você. Mas também não gosta de muita atenção. Ou gosta? De quem ele gosta, ele quer muito. De quem ele não gosta, ele tem aversão, Agora tem tá tudo alergia. explicado. Agora você tá entendendo, Agora tá tudo né? explicado, sim. O leão, ele nasceu para o palco, mas ele tem a audiência dele. Ele sabe a audiência que ele quer ter. E quando ele está diante de uma audiência que ele não quer, ele imediatamente quer cortar aquela pessoa. Legal. Então, o leão ele tem essa seletividade. Ele não é aberto à pública todo o tempo. Libra, que é próximo do leão em termos de comportamento, ele já tem esse saco dele que às vezes esgota. A bateria social acaba. Libra tem dias que quer muita atenção da pessoa que ela mais gosta. E tem dias que Libra não quer atenção nenhuma daquela pessoa. Nossa. Libra é sempre buscando pelo equilíbrio de tudo. Uhum. Mas não pulando virgem, porque daqui a pouco virginianos começam a cancelar a Pois gente. é. Virgem ama conversa. E a gente costuma ver em virgem uma falta de paciência e saco muito grande para as coisas. Mas quando... Falta de paciência de virgem. Exatamente. Virgem não tem aquela paciência para choro, para melação, para conversinha. Mas quando a pessoa de virgem, ela gosta de alguém, ela fica completamente refém daquela relação. Ela quer ter conversa, ela quer resolver, ela quer ter maturidade, quer ter responsabilidade, ela quer ter escutatória. E se não tem conversa, se você chega para uma pessoa de virgem e taxa ela como dramática ou como emocionada, é a morte para a pessoa de virgem. Se a pessoa de virgem gosta de você, ela nunca vai dizer abertamente que ela gosta de você. Ela vai começar a mostrar por ações, vai chamar você para dentro da rotina dela e vai introduzir você na rotina dela. E aí ela começa a se mostrar mais. Se ela começou a se mostrar, porque ela gosta muito de você. E se você foi lá e reprimiu ela, isso para ela é bem ruim. Então, a pessoa de virgem, ela não é dramática, ela não é melosa, ela não é emocionada, mas dentro do relacionamento ela gosta demais de ficar conversando o tempo inteiro. De ir atrás para conversar, para poder resolver. Ela gosta de ter abertura no diálogo. Então, existe a pessoa de virgem que tá nem aí para você e tem a pessoa de virgem que tá aí para você. São posturas diferentes. Depois de virgem... A gente começou Libra, vamos continuar de Libra, né? A Libra, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai querer que a pessoa faça tudo por ela, ou ela vai querer fazer tudo pela outra pessoa. Porque Libra, geralmente, as pessoas de Libra, principalmente quem tem a casa 4 em Libra, são pessoas que cresceram com valores de que tinham que agradar para ter valor. Libra tem esse karma com eles, de ter que agradar para ter valor. Olha. Ele só vai receber valor se ele agradar. Se ele não for útil, se ele não for agradável, ele não vai ter valor. Ele não vai ter motivo para poder permanecer na vida da pessoa. Então, Libra se trai muito nesse ponto. Libra, ele acaba pensando que ele é refém daquela servidão, que ele tem que ser prestativo, que ele tem que ser solícito para a pessoa. E não está ligado com o valor da gente. O valor da pessoa não está ligado por o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Mas é bom para a Libra ter consciência das pessoas que só gostam da utilidade dela. Porque Libra, infelizmente, não tem essa velocidade para perceber pessoas que só gostam da utilidade dela. E automaticamente começa investindo em pessoas que não têm futuro. E vem o Escorpião. O Escorpião, ele é visto como o anticristo por muitos, porque tem uma história também. Mas dá pra entender, né? Escorpião. Mas você sabia que na prática o Escorpião ele é mais autoconfiante que o Leão? É? Quando a gente fala de ciúme, qual é o primeiro signo que a gente pensa? Escorpião. É. Mas o signo mais ciumento é o Leão. Nossa. O Leão é o mais ciumento e o Escorpião é o mais autoconfiante. Os dois são fixos, os dois são farinha do mesmo saco, mas eles têm essa questão, né? O Leão é ciumento. O Escorpião é autoconfiante. Porque o Escorpião ele é filho de Marte. Ele é um conquistador. Ele gosta da conquista, ele gosta de conquistar. E quando ele sente que não tem mais o que conquistar, então ele já não tem... Não que ele vá embora, mas ele começa a sentir que a pessoa não tá sendo tão intensa quanto ele. Ele está sendo intenso sozinho. Ele está vivendo sozinho. Então ele quer ter aquela conquista mútua com a outra pessoa. Ele quer que a outra pessoa venha para poder conquistar coisas junto com ele. O Escorpião, ele tem muito receio em confiar. Ele demora muito para confiar. E se a gente não respeita esse tempo, para dar para o Escorpião esse tempo, para ele aprender a confiar na gente, a gente também é visto como inimigo. Porque o Escorpião, o amor e o ódio caminham lado a lado. Hoje, todas as pessoas que o Escorpião odeia, um dia o Escorpião já amou. Então, foi uma transição. Aconteceu uma transição. Ed, você já se relacionou com algum escorpiano? Não, e em curiosidade, o Stardate, tudo, ainda não conheci nenhum escorpião. E, né, segundo a astrologia, é o complementar oposto. Curiosidades, pessoas de escorpião
Olha lá. O escorpião ele seria muito bom para você, principalmente escorpianos que tem o sol do grau 6 para frente. Porque um escorpiano que tem o sol no grau 6 para frente vai ter o sol dele dentro da sua casa 7. Mas e como que a gente descobre isso? Quando você pega a data da pessoa para fazer o mapa dela, você consegue ver os graus de cada signo. Entendi. Existem os decanatos, existem os graus. Dependendo do dia que a pessoa nasceu, quanto mais vai aprofundando no mês, mais vai aumentando o número de grau até viver a transição. A gente, encontrando uma pessoa que teria um sol até do 6º grau para frente, essa pessoa teria uma relação bem única com você. Mesmo sendo oposto a complementar, mesmo vocês se irritando muito, porque na prática, quando a gente pega o mapa de uma pessoa e transfere os planetas dela para o mapa da outra pessoa, a gente tem a oportunidade de ver o impacto real que a gente causa na vida da outra pessoa. E uma pessoa que tem o sol em escorpião vai ter o sol dela dentro da sua casa 7, que é a casa do equilíbrio, da ponderação, da realização do relacionamento. Olha lá, Ed, já fica a dica. Vou filtrar pessoas de escorpião no Stardate. Do dia 6 para frente, né? Porque até o dia 5, esse sol ficaria dentro da sua casa 6. Então é uma doença... Do dia 6 para frente. Então... Do grau 6 para frente. Ah, tá. O grau 6 ele vai acontecer por média do final de outubro. Então, se você pegar um escorpiano de novembro, tá dentro da sua casa 7. O início do escorpião, que é o período de outubro, tem o risco de ficar dentro da sua casa 6, que é uma casa de doença, que é uma casa de burocracia, que é uma casa cadente, que tira a força do astro. Então, é um escorpiano que seria realmente um oposto para você. Se você quiser um escorpiano que seja complementar, aí é do 6º grau para frente, para a gente poder ter esse efeito. E aí depois vem Sagitário, né? E aí, como que é Sagitário? Ele é o signo da fé. A pior coisa que você faz para um sagitariano é pegar ele todo eufórico com uma coisa que ele ama e taxar aquilo como besteira. Olhar para o sagitariano todo eufórico, feliz, comemorando uma coisa. Poxa, mas aí, né? Todo mundo, né? Chega com um balde de água fria. Mas o Sagitário, ele tem uma fé muito em algumas coisas que quem vê por fora acha que é besta. Ah, entendi. O Sagitário, se ele pegar uma coisa pequena para ele e ele tiver muita fé naquilo, aquilo para ele é Deus. Entendi. E se você vem e joga um balde de água fria em cima daquilo, isso é muito ruim para o Sagitário. Entendi. Para o Sagitário, a gente tem que estar aberto a mais aventura e uma mente mais aberta. Porque o Sagitário, ele não gosta muito de confinamento e de limite. O Sagitário, ele tem alergia a tudo que limita ele. E, por exemplo, se uma pessoa de Sagitário vai se relacionar com uma pessoa que é já mais com limite, mais restrição, é uma relação que vai ser bem desgastante para os dois. Vai dar errado? Não, mas vai levar mais tempo para os dois poderem se adaptar ao jeito de vida um do outro. O Sagitário, ele demanda da fé. Se o Sagitário perder a fé, acabou. Se você faz com que o Sagitário perca a fé em você, ele não volta a ter fé em você de novo. Então, é uma vez para nunca. O Sagitário perdeu a fé, acabou o tesão, acabou tudo. O Sagitário é só uma vez. É uma vez só. E quando a gente olha pro Sagitário, o que a gente pensa? É bestinha, é bobinho, é piada, é porque geralmente o sagitariano, ele é muito, né, alegre, assim, gosta de Na prática, ele é exagerado. Ah, entendi. Ele conversa gritado, ele ri alto, ele faz aquela baderna toda dele. Mas se a gente for taxar o Sagitário como besta, como bobo, piada, é uma forma muito rasa de ver o Sagitário. E o Sagitário, às vezes, você vai olhar para ele, vai parecer que ele não tá levando nada a sério. Porque ele tem uma seletividade dele que é muito focada. A principal característica do Sagitário é o foco. E quando a gente pensa em Sagitário, foco é a última palavra que a gente pensa. Porque a gente pensa que é tudo aberto, é tudo no oba-oba. Só que o Sagitário é tão focado em uma única coisa que ele quer muito que ele tá cagando pro resto. Então, realmente, ele passa essa imagem de pessoa que não tá se importando com as coisas. Mas é porque ele tá focando em uma única coisa só. Aí imagina você pegar essa única coisa que ele tá focando e você vai lá e critica essa uma única coisa. Então, você entende a gravidade da reação do Sagitário? Já o Capricórnio ele também sofre muito preconceito no zodíaco. Capricórnio é como se fosse um senhor de 87 anos, né? Eu conheço que, pra mim, o que eu escuto falar de Capricórnio é que é muito materialista. Tem isso também, porque ele mira muito no sucesso, é a única coisa que eu acho que, assim... O Capricórnio, ele é o signo do sucesso. Olha lá, tá mirando no sucesso. Então é inveja, Ed. É inveja. Era recalque. Ele é filho de Saturno. Saturno rege o sucesso. Ele não entra em nada se não for mirado no sucesso. O Capricórnio, ele rege a casa 10, que é o topo do mundo. O único objetivo dele é chegar no topo do mundo. Tanto que ele é representado pela cabra montanheira, né? Que vai escalando. Muitas morrem tentando chegar. Mas eles preferem morrer do que não tentar.
O Capricórnio, como ele é muito focado no sucesso, por muitas vezes ele prioriza o sucesso dele. Porque toda pessoa capricorniana, se você fizer um levantamento, você vai reparar que ela começou a tomar no cu bem cedo. Né? A vida nunca pegou fácil, nunca pegou leve com as pessoas que têm o Sol no Capricórnio. Entendi. E ela foi amadurecendo de uma forma muito precoce. O Capricórnio tem essa postura ranzinza? Tem. Mas é porque a vida não foi fácil com a pessoa de Capricórnio. A pessoa de Capricórnio não gosta de mostrar vulnerabilidade. Então ela se faz de rocha, se faz de forte. Mas se você for olhar por trás dessa história, tem um outro lado que a gente nem sempre vê. O Câncer é o oposto do Capricórnio. Enquanto o Câncer tem facilidade em falar sobre emoções, o Capricórnio tem essa restrição. Porque o Capricórnio, além do déjà vu, ele tem certeza que as pessoas vão usar o que ele fala contra ele. Então, o Capricórnio é bem restrito nessa área. Aí você começa a imaginar, né? Se o Sagitário não gosta de restrição e o Capricórnio é muito da restrição, pensa os dois numa relação. Nossa. É impossível? Não. Mas vai ter mais a ser ajustado. Sim. Então, Jean, então antes da gente entrar no melhor signo do zodíaco, que é Aquário, a gente queria fazer um agradecimento, né, Ed? Isso. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Duna Company, que inclusive, Jean, eles te mandaram um presentinho. Uau! A Duna Company é uma marca de óculos de sol que está no mercado há mais de um ano. Eles estão localizados em Vila Velha, no Espírito Santo, em Lisboa, em Portugal, e eles estão inaugurando uma filial em São Domingos do Maranhão. Eles fazem envio para o mundo todo via correio e eles atendem pelo WhatsApp e pelo Instagram. Que legal! Bonito. Nossa, Jean, arrasou! Tá gato! Porque eles já sabiam de mim antes mesmo de eu vir, porque a arte aqui é de papel, é de madeira. Olha! E combina com a minha cara de pau. Então, né, para quem quiser comprar, pelos correios, né? É só entrar no Instagram ou pelo WhatsApp. E queria agradecer ao nosso patrocinador, a Universidade Signorelli, que é um centro universitário internacional. Eles oferecem diversos cursos na modalidade presencial e à distância. E eles obtiveram excelentes resultados com o MEC. É isso aí. Seja como uma águia e voe mais alto com a Uni Signorelli. Não tem nem como não voar, né? Com um trocadilho desse, o nome começa com signo, tem tudo pra dar certo. Já começou com o pé direito. Perfeito, ó lá, é verdade, ó. E o Stardate, aplicativo de relacionamentos baseado em astrologia, que foi recentemente lançado, está disponível na App Store e na Play Store. A proposta do aplicativo é fazer conexões baseadas em astrologia. Poder filtrar todos os aspectos do mapa astral, que a gente acabou de conversar. Aquelas conexões, aquelas combinações mais intensas e duradouras. Aqui abaixo nós temos o QR Code do Stardate, então você pode baixar o aplicativo e experimentar como que é fazer conexões baseadas em astrologia. Amei. Baixem o Stardate. Usem sem moderação. E para a gente começar a viver essa vibe dos humilhados, deixando de ser humilhados para serem exaltados, a gente começa então a usar a astrologia de uma forma efetiva para a gente sem condenação, né? Perfeito. E é gostoso ver o Ed falar do Stardate, né? É. Parece uma pessoa que acabou de descobrir uma constelação. Pessoas não aceitam menos que isso. E vocês vão encontrar o Ed lá, hein? Com certeza. Pessoas librianos, né? Não, libriano não, eu quero escorpião. Os escorpianos. Baixa Escorpião o aplicativo de novembro, e procura o Ed tá? lá. Porque E qual é a Vênus que eu preciso filtrar? Não. A Vênus que tem uma compatibilidade melhor com a sua seria as outras que também estão em signo de fogo, que é o Sagitário e o Leão. Leão. Mas se você quiser uma relação tranquila, né? Se você quiser uma relação mais apocalíptica, aí tem que ser... Apocalíptica em que sentido? Pra gente fazer umas coisas mais diferentes, pra expandir um pouco mais, pra poder... já gosto dessa parte, aumentar Ed. as possibilidades. Porque as relações que são conflituosas, vistas por aí, elas não são impossíveis. Elas trazem mais vida. Automaticamente, a gente tem que saber lidar com essa vida extra que elas trazem. Então, não existe relação impossível. Existe uma pessoa que está cagando para você e não quer você. Porque quem quer fazer dar certo com você não tem que ser a pessoa certa. E a gente vai filtrando esses pontos que devem ser ajustados. Em breve, no Stardate, a gente vai ter, né, essa aba para poder falar sobre compatibilidade, como reagir com certeza com aquilo que é visto pelos outros como errado, porque não existem combinações erradas. Existem pessoas que não estão na mesma vibe que a gente, e tá suave sobre isso. Adorei. Vamos concluir então sobre o Aquário para poder falar que o vamos. Aquário ele também é injustiçado no zodíaco porque ele tem fama de frio. Por que ele tem fama de frio? Porque ele é autêntico, ele demonstra sentimento da forma dele.
Ele tem um jeito único e autêntico de ser. E o aquário ele não é compreendido nessa autenticidade dele. Então ele toma fama de desinteressado, de frio, de distante, de pessoa que não faz questão. Mas ele está ali, sendo presente. Só que ele não é lido, ele não é compreendido. E o aquário tem uma outra história que a gente não vai falar sobre ela hoje, porque o aquário ele não gosta que a gente exponha essa situação em meios. Já mas tá tudo pra gente, moda já. Mas o aquário tem uma parte dele que é bem caótica, que ele esconde das pessoas, que depois que você entra na vida, a pessoa começa a mostrar. Mas não julguem a pessoa de aquário sem conhecer a verdade por trás do coração de gelo. Aquarianjos. Lúcifer também era um anjo. Peixes, por falar em anjos, vamos falar de peixes, que é o nosso último para poder fechar, né? Peixes. O peixe é que a gente vê sobre ele. Uma pessoa mais calorosa, mais melosa, mais participativa, mais presente. Mas o peixes, ele é, na real, os bastidores do zodíaco inteiro. Então, o peixe ele é super adaptável, ele é super flexível, só que ele precisa, assim como o aquário, desse exílio para o confinamento para poder recarregar as baterias dele nos bastidores. Se o peixes ele não consegue ir para os bastidores de vez em quando, no palco principal ele leva surra de tomate e ele acaba descontando nas outras pessoas depois. Então, para as pessoas de peixes, sumir de vez em quando é bom, da mesma forma que o aquário também. E não significa necessariamente, embora o histórico não favoreça, né? Porque geralmente o pessoal de peixes costuma aprontar bastante, tem uma fama de doce, mas se a gente for listar aí dos que mais aprontam, peixes ele encabeça a lista. A gente tem que observar a necessidade tanto do aquário quanto do peixe de sumir às vezes. Não, isso é verdade, porque eu acompanho lá no Signofobia, assim... Peixes é massacrado, né? Qual é o signo que mais poderia dar um ghosting e desaparecer depois de conhecer alguém? Depois de um date. O que mais dá ghosting tem 2 motivos principais que a gente pode listar. O que mais dá ghosting de todos é o aquário. Ai, porque o aquário ele precisa... Fake news. O aquário ele precisa... Como ele é o signo do coletivo, ele é extremamente sociável. Só que a bateria acaba, quando a bateria acaba vem o carrasco. E quem não quer que o aquário suma, tem que ter paciência para lidar com o carrasco que o aquário se torna quando ele não sumiu. Mas o aquário é o signo que mais dá ghosting, porque tem o efeito mestre dos magos, porque ele tem que recarregar essa bateria social dele. Mas falando em conquista, Capricórnio é o signo que mais dá perdido depois que conquista. O fogo no rabo de Capricórnio é muito forte. Eu estou chocado, eu não esperava por isso. Como o Capricórnio é exaltado por Marte, ele tem muita sede de conquista. Conquistou... O que a gente falou sobre o Capricórnio naquela hora? O objetivo dele é chegar no topo. Se ele conquistou e acha que não tem mais nada para conquistar, ele chegou no topo. Então ele vai procurar uma outra montanha para poder escalar. Se ele não tem mais o que ser conquistado ali, ele vai procurar alguma outra coisa. Os outros 2 filhos de Marte, que é Áries e Escorpião, eles também gostam muito da conquista. Mas o Capricórnio, ele está ligado com a casa 10, que é o topo do mundo, que é o meio do céu. Então o Capricórnio, ele diferente dos 2 outros filhos de Marte, que é o Áries e o Escorpião, o Áries e o Escorpião ele conquista para ver o tombo, ele dá o tiro para poder ver o tombo. Mas o Capricórnio tem esse propósito do objetivo no topo do mundo. Você chegou no topo, não tem mais o que fazer. Então ele pega descendo. Entendi. Nossa, eu nem imaginava que Capricórnio era assim. Eu também não. Eu sei lá, eu acho que se fosse falar qualquer coisa, eu diria Áries, talvez. Áries ele é filho de Marte, né? Ele faz parte dessa panela aí familiar com Capricórnio e com Escorpião. Mas o Escorpião e o Áries, eles são conquistadores. Eles não têm essa ligação com a casa 10 que querem o topo. Eles só querem conquistar. O Capricórnio tem um objetivo, ele sabe o limite dele que vai chegar. Tanto que o Capricórnio é regido pelo Saturno, que na astrologia velha era o último astro que a gente conseguia observar. Então, desde sempre foi considerado o astro dos limites. A barreira acabou ali. E para o Capricórnio segue essa mesma linha. Chegou na linha no final, no limite, acabou, não tem tesão nenhum mais. Aí ele dá o ghosting. Entendi. Hoje, então, assim, só uma curiosidade agora, assim, só para tentar alinhar as coisas. Entrei lá no Stardate e tal, encontrei alguém, vou levar essa pessoa para jantar. Aí eu tenho que lembrar que quando eu encontrar essa pessoa, eu vou estar vendo o ascendente. A princípio vai ser o ascendente. Ela vai ver o seu ascendente e você é o ascendente dela. Tá. Aí para eu escolher o restaurante, o lugar que eu vou levar, eu tenho que olhar Vênus. Sim. Certo. Se ela tiver um Vênus em Áries, ela não quer um lugar calmo, por exemplo. Se ela tiver um Vênus em Touro, ela quer um lugar mais aconchegante, mais confortável, mais imponente. Uhum. Então tem toda essa questão de filtrar o Vênus para saber o que a pessoa sente que é atraente para ela. Entendi. Para escolher o lugar para onde vai levar a pessoa. E agora, assim, uma parte assim, bem curiosa. Assim, vou estar conversando com a pessoa. Aí, nessa parte da conversa, como que eu vou prender a atenção dessa pessoa? O que eu tenho que olhar? Assim, tipo, não, eu vou ter que
agir mais ou menos assim para ela se interessar em mim? A gente não olha para o mapa da pessoa. Uhum. No começo de hoje a gente comentou que a melhor maneira de usar uma combinação astrológica é olhando para a gente. A gente, né? Porque a gente não consegue domar o outro, mudar o outro. É mais fácil mudar a gente ou reagir diferente àquilo que a gente não consegue mudar. E no nosso mapa a gente tem a casa 5. O seu signo de casa 5 é a sua ferramenta que garante a conquista. Se você se comporta como o seu signo de casa 5, trazendo as características para a conversa, você consegue impressionar aquela pessoa. Porque você passa uma autoconfiança tão grande que a pessoa olha para você com uma admiração tão grande que ela acaba se apegando mais a você. Ai, que legal. E qual que é a casa 5 do Ed? Qual que é a minha casa 5? O Ed, ele tem a casa 5 em Virgem. Ele gosta... Ele tem esse lado dele de mostrar uma maneira mais pragmática de lidar com as coisas. Ele é uma pessoa que é mais firme, que é mais fixa, que sabe muito bem o que quer. Ele mostra esse lado mais firme da terra virginiana dele. Ele engana bem, né? Por ter esse ascendente em touro, acaba passando o doce da lábia, né? Fácil, porque é filho de Vênus. Duplamente, né? Sol em touro e ascendente em touro. Nossa. Jean, queria então te agradecer, agradecer pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado por essa entrevista. Ariel, também queria te agradecer. E queria lembrar a todos que esse é só o primeiro episódio. Ainda vamos ter novos episódios todas as semanas. E então, baixem um aplicativo, experimentem o Stardate, experimentem diferentes tipos de conexões. Tá aqui o QR Code na tela e também o link para o Instagram, se quiserem conhecer, saber mais. E é isso, pessoal. E tem o Signofobia também, né, pessoal? Segue lá, que lá o Jean, ó. Eu que te agradeço, Ed, pelo convite. Agradeço a Duna também, porque eu amei o óculos personalizado com a minha cara de pau. E, Ariel, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ai, será? Você não me é estranho, Jean? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será que foi do Signofobia? Será que foi? Você vem sempre aqui? Eu achei, vou te procurar lá. Eu acho que tá muito vestida. Com um pouco menos de roupa, eu reconheceria melhor você. Pronto. Jean, eu sou aquariana, eu sou uma pessoa decente.